X-Men 97 segunda temporada foi toda modificada, principalmente o último episódio, que seria completamente diferente de tudo que a gente viu. Vamos fazer agora um apanhado de todas as informações que a gente tem sobre como seria a segunda temporada e o que acabou acontecendo, incluindo informações com planos para a terceira temporada. Tudo aconteceu depois de uma demissão que mudou completamente o caminho da série animada dos X-Men. Vamos lá! Fala pessoal, JM Carneiro na área, trazendo para você esse verdadeiro, quase que um documentário, mostrando para você todas as informações sobre as mudanças que X-Men 97 passou. Tudo começou quando Bodemaio, que era o showrunner da série desde a primeira temporada, desde a concepção dessa série, foi demitido. Isso porque ele foi acusado aí de algumas coisas graves, a gente não vai entrar nesse mérito. Se ele foi acusado, ele tem que ser afastado de fato, porque eram coisas muito graves. Só que ao você tirar um cara desse tamanho, e que por ser o showrunner, ou seja, era a principal mente por detrás da série, a primeira temporada foi praticamente impecável. Tem problemas? Claro, sempre vai ter um ou outro probleminha, mas segue a lore dos X-Men, baseada em quadrinhos, pô, muito elogiado. E ele chegou a participar de parte da produção, sim, da segunda temporada. Ele chegou a escrever vários roteiros, chegou a finalizar alguns episódios antes da sua demissão. Só que o problema é quem assumiu, porque quem assumiu começou a mudar muitas coisas. E prova disso é, olha a quantidade de nomes que a gente tem episódio por episódio, dizendo que escreveu o roteiro desses episódios. Vale ressaltar que todas as informações que a gente está trazendo nesse vídeo foram expostas pelo próprio Bodemaio no seu Twitter e foram compiladas aí pelo perfil também do Twitter, o Nexus Mutante. Então parabéns aí ao Nexus Mutante por trazer esse conteúdo de qualidade pra gente. Segundo essas informações, quando o Bodemaio foi demitido, 8 episódios dos 9 da série já estavam prontos. E segundo ele também, o novo showrunner e os produtores reescreveram os roteiros para caber em um novo final. Dos 9 episódios da temporada, o Bodemaio só é acreditado como coautor em 5, e nenhum é de sua autoria exclusiva. A intervenção foi tão severa que alguns episódios chegaram a ter 4 roteiristas diferentes, como a gente já explicou aqui na abertura do vídeo. Para vocês verem, eles foram mudando peças, mudando coisas desde o começo para chegar nesse final que tem os seus pontos fortes, mas tem muitas coisas contestáveis. A ideia inicial do Bodemaio era abrir a temporada relacionando com o que tinha acontecido, no final da primeira, mostrando os X-Men no passado, presente e futuro, e como isso acavalaria, faria em que o Apocalipse, se tornasse quem ele é e atacasse, viesse atacar os X-Men nos anos 90. Que é boa parte dos melhores episódios dessa temporada, por mais que eles tenham sido mexidos pela nova equipe, que são os 3, 4 primeiros episódios, que realmente são episódios bons e que se relacionam com o final da primeira temporada. Por isso que a gente ficou esperando a temporada inteira a chegada do Apocalipse para algo grandioso no final, e esse momento grandioso ele nunca veio, ele nunca chegou. Eles optaram por esconder o Apocalipse dentro do Gambit, Cavaleiro da Morte, e quando ele se revela no final, ele é rapidamente confrontado pela vampira, e tudo acaba muito fácil, com o Apocalipse guardado num potinho. É óbvio que eu estou exagerando um pouco, eu sei que não é um potinho, mas pô, é muito pouco pro tamanho, pro poder do Apocalipse. O Bodemaio relatou que teve vários conflitos com a produtora executiva da série, a Dana Vasquez. Ela reclamava que a história estava muito complicada e que havia um excesso de fidelidade aos quadrinhos. Não, gente, peraí, para com isso. A produtora da série falou que estava muito parecido com os quadrinhos e que isso era algo ruim? Cara, como assim? Uma coisa é fato. Quando as coisas começam a ficar muito complicadas, ainda mais para uma série animada de 30 minutos, é natural que eles deem uma enxugada, E isso a gente viu em vários momentos, Onde o quadrinho ele faz uma volta inteira para chegar numa mesma coisa, e aqui na série eles simplificaram. Eles pegaram o começo e o fim de uma saga, vamos dizer assim,
e ligaram o começo e o final de uma forma mais simples. Isso eu acho justo de fazer, porque o quadrinho você tem várias histórias mensais ali, né, para trazer detalhes, explicar certas coisas, dar certas voltas, coisa que aqui numa série de 9 episódios, com episódios de 30 minutos, você não tem esse tempo. E eu acho que fica mais fácil para o público geral que está ali assistindo entender. Isso eu não acho que seja ruim não, você simplificar as coisas, isso eu acho justo e honesto fazer. Mas você reclamar que está parecido com os quadrinhos, isso é coisa de quem não sabe o que está fazendo. E foi muito dos erros que a própria Marvel cometeu e já percebeu em vários aspectos que não agradou o público. Porque parte dessa equipe que assumiu a série de X-Men 97 na segunda temporada e que vai assumir sozinha para a terceira temporada, isso é um alerta gigantesco, inclusive, diga-se de passagem, é que é a mesma equipe que fez o Arif. O Arif que tinha tudo para ser algo incrível e que foi se perdendo temporada após temporada, né? A primeira ainda é bem ok, mas a segunda e a terceira foram tenebrosas. E aí os caras pegam a galera que o público reclamou de o Arif e coloca em X-Men 97. Eu tenho muito medo, real, do que vai acontecer com a terceira temporada, tá? A chance de ser uma catástrofe é gigantesca. Devido a esses problemas, né, acabou que tivemos, 4 episódios focados nas linhas temporais, sendo o 1 e o 2 escritos por outras pessoas, e o 3 e o 4 com coautoria do Bodemaior. Ninguém sabe como eles seriam originalmente. Então assim, tu tá reclamando, mas vamos ser honestos. Eu mesmo, já dentro desse vídeo, elogiei os 4 primeiros episódios da série. E o 1 e o 2, de fato, não foram, pelo menos não registrados, como coautoria do Bodemaior. Então se o 1 e o 2, que foram bons, eles acertaram, então ainda há uma luz no fim do túnel? Ou será que não, né? Enfim, mas de fato, o 3 e o 4 são os melhores. E quem que projetou boa parte daquela história foi o Bodemaior. Para o desenvolvimento da trama, o Xavier criaria a X-Corp, só que isso aconteceria mais cedo do que foi aqui na série. Aqui na série acabou que aconteceu só na segunda metade, né? A grande virada é que o professor adotaria uma postura muito mais radical e militarizada. Ele se afastaria da sua clássica abordagem pacifista, passando a desafiar o governo abertamente, o que começaria a levantar muitas suspeitas. Mas como a gente sabe, o Xavier permaneceu super pacifista até o final da temporada, E aí, essas suspeitas, que começou a levantar, o que é? É com certeza essa ligação com o Magneto. Porque desde a temporada passada, quando o Xavier entra na mente do Magneto para tentar impedir ele de fazer as coisas que ele fez, a mistura da mente dos dois começou a acontecer. E isso levaria ao massacre. Em vários momentos dessa própria temporada, previa-se a chegada do massacre. Aí com o tempo a gente percebeu que ficou para a terceira temporada. Mas agora, honestamente, eu nem sei se essa equipe ainda pretende usar o massacre. E esse é o grande problema, de você misturar histórias. Porque como a gente disse, 8 episódios já estavam prontos. Aí eles resolveram mudar tudo para se encaixar no novo final que eles planejaram, mas mantendo parte do que o Bodemaior tinha feito. E aí vira uma colcha de retalhos, com partes, tipo um Frankenstein, parte de um, parte do outro, e aí vira uma confusão. O Bodemaior revelou que o Bishop assumiria uma posição de liderança e destaque, sendo o Ciclope dessa temporada. Ao retornar do futuro, o Bishop traria a informação de que um X-Men iria trair a equipe. Parte da narrativa focaria nele investigando quem seria o traidor. Isso o aproximaria da Polaris, gerando um romance dentro da trama com um estilo noir policial e femme fatale. O problema é que a Dani Vasquez vetou esses planos, e o Bishop foi reduzido a um mero coadjuvante. Eu não sei se de fato o Bishop funcionaria como protagonista. Isso eu tenho que botar a mão no fogo. E eu não percebi, mas eu vi gente percebendo essa tentativa de romance da Polaris com o Bishop. Eu não percebi, eu não achei que isso foi mantido. Mas, pelo visto, estava nos planos, e aí nessa de colcha de retalhos, acabou que algumas coisas acabaram permanecendo
e teve gente que percebeu. Não foi o meu caso, mas pelo visto, foi mais de uma pessoa, né? Tem essa questão aí no fundo. Então uma parte dessa trama ainda ficou ali. Outro ponto frustrante apontado pelo Baudemaior envolve a Tempestade. Ela seria desenvolvida como a diretora do Instituto Xavier, mostrando de fato como seu estilo de liderança difere do Ciclope. Infelizmente, o Baudemaior relatou que no momento em que foi demitido, o papel da Tempestade já havia sido reduzido, transformando a personagem em apenas uma babá do Instituto. Cara, isso foi uma coisa que me incomodou. O momento em que eles vão pra Genosha e o próprio Xavier, né, deixa a Tempestade e outros X-Men lá na mansão, cuidando do Instituto e dos outros mutantes, né, jovens mutantes que estavam chegando por ali depois de serem perseguidos e raptados pela X-Factory, né. Só que, depois que isso acontece, ela some por alguns episódios, toda aquela parte do Instituto Xavier sumiu, ou seja, só arrumaram um jeito de tirar a Tempestade pelo poder dela, né? Aquela história, quando você tem um personagem muito poderoso, você tem que tirar ele da trama, senão ele resolve tudo muito fácil, né? Então, botaram ela de escanteio e ela só volta no final e faz papel de abajur. Mas agora vamos falar do 9º episódio, né? Que, como a gente viu, foi totalmente mudado. Não tem nada de Baudemaior ali. Quais eram os planos originais? Vamos a eles. O Bishop finalmente descobriria quem era o traidor dos X-Men, o próprio Xavier. O Xavier se revelaria possuído pela entidade Massacre. Esse arco usaria como base as HQs onde o Xavier é possuído pela Cassandra Nova. O resultado, uma luta épica juntando X-Men, que voltariam a usar suas roupas clássicas de heróis, Vingadores, X-Force e X-Factor, contra o Massacre, a qual ele roubaria a nave do Apocalipse e lançaria um ataque nos Estados Unidos durante o discurso do Graydon Creed. Repare que a ideia do discurso do Graydon Creed sendo atacado permaneceu. Mas quem foi isso? Passou longe de ser o Massacre, né? E passou longe de ter uma importância para a trama dessa temporada. Acabou sendo importante, sim, porque eles pretendem para a 3ª temporada. Mas como eu disse, eu tenho medo do que vai ser essa 3ª temporada, tá? O combate contra o Massacre não terminaria bem. Em uma medida desesperada, a Polaris voltaria no tempo para aquele famoso momento no bar, entre os jovens Xavier e Magneto. Exatamente esse momento que foi mostrado lá na 1ª temporada. Isso também ajuda a entender por que eles deram tanto destaque para Polaris em um certo momento, né? Principalmente naquele episódio da Sala de Perigo virando a Perigo, né? Com consciência própria. E depois ela não serviu para mais nada. Mais uma prova da colcha de retalhos que virou a 2ª temporada de X-Men. A Polaris tentaria assassinar o Magneto para impedir que o Massacre fosse criado no futuro. No entanto, a ação daria errado e resultaria indiretamente na morte do Xavier. Com a morte dele, no passado, toda a linha do tempo seria reescrita. E aí a gente teria o episódio 10, que instauraria a Era do Apocalipse, a trama central planejada pelo Baudemaior para a 3ª temporada da série animada. Nesse futuro distópico, o Bishop seria um dos poucos que sabia que aquela não era a realidade que deveria ter acontecido, e assumiria a missão de tentar revertê-la. Além disso, a 3ª temporada também adaptaria um arco onde o Apocalipse estaria preso no corpo de um celestial morto, infestado pela ninhada. O Baudemaior foi totalmente contra a morte do Noturno, achando muito injusto a vampira perder o irmão para poder ficar com um homem que ama. Seu plano era explorar mais o significado do sacrifício do Gambit. Além disso, ele tinha grandes planos de destaque para Kitty Pryde, Homem de Gelo, Bishop e Gambit na 3ª temporada. Mas, em contrapartida, né, como a gente viu, eles pretendem adaptar o arco do Graydon Creed como presidente dos Estados Unidos, talvez sendo morto pela Mística, como a gente viu na cena pós-créditos, e isso aumentaria o ódio contra os mutantes. É por isso que a gente tem imagens já oficiais da 3ª temporada que mostram sentinelas gigantes com as cores dos Estados Unidos, né, branco e azuis, nas ruas, perseguindo a Irmandade Mutante, que vai ser aí também um dos pontos adicionados na 3ª temporada pela nova equipe. Como vocês viram, eles podem até fazer uma 3ª temporada legal, essa história, esse arco, ele é legal, mas pelo visto não tá nos planos deles Massacre não. Então, me mantenho na dúvida, né? Por que eles mantiveram parte dessa trama do Massacre
na segunda temporada, para hypar a gente para algo que nunca viria a acontecer? Sobre a atual terceira temporada, o Bodemaio disse ter ouvido coisas muito ruins sobre o novo roteiro. Os boatos incluem a Emma Frost vendendo drogas, possivelmente a droga Kick, como nas HQs, Xavier agindo como um babaca e o sacrifício definitivo do Kurt para salvar o Gambit, o que realmente acabou acontecendo na temporada atual, exatamente aí a questão do Noturno. Ufa! Meu Deus, eu achei que as más notícias não iam parar de chegar, mas pelo menos por aqui acabaram. Enquanto isso, você pode assistir outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos falando de X-Men 97, porque a gente vai trazer também ainda um vídeo analisando a cena pós-créditos e o que ela significa para o futuro da terceira temporada. Repara que a gente já deu uma pincelada aqui, mas a gente vai falar mais no próximo vídeo, então fica de olho.